Freud. Uma vida para nosso tempo, de Peter Gay. Terapia e técnica. Em causa própria, Leonardo, Schreber e Fliers. A maioria dos textos de Freud traz os sinais de sua vida. Estão entrelaçados por vias importantes, mas muitas vezes bastante discretas, com seus conflitos pessoais e suas estratégias pedagógicas. A interpretação dos sonhos é uma torrente de revelações pessoais postas a serviço da ciência. O caso de Dora é uma luta pública entre a necessidade emocionais e os deveres profissionais. O pequeno Hans e o Homem dos Ratos são mais do que simples documentos clínicos. Freud redigiu-os para embasar as teorias que havia desenvolvido no livro profundamente subversivo dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Certamente nem todas as suas decisões em publicar um determinado caso, ao invés de outro, baseava-se em torturantes lutas interiores ou vinham ditadas pelas pressões da política psicanalítica. O simples fascínio do material também reclamava seus direitos junto a ele. Geralmente, as necessidades pessoais, os cálculos estratégicos e o entusiasmo científico de Freud sobrepunham-se e reformavam-se mutuamente. Sob a superfície polida dos casos clínicos de Schreber e do Homem dos Lobos, publicados após o, abre aspas, Homem dos Ratos, fecha aspas, certamente agitava-se alguma questão psicológica inacabada que o perseguia. O mesmo vale para, abre aspas, Leonardo da Vinci e uma lembrança de sua infância, fecha aspas. Você está ouvindo Psicanálise em Voz. Apoie nosso canal com sua inscrição, seu like e deixe seu comentário. Freud nunca considerou seu longo artigo sobre Leonardo da Vinci como um caso clínico, embora certa vez, de muito bom humor, convidasse Ferenczi, de brincadeira, a se maravilhar com seu novo e ilustre analisando. Considerava o artigo antes como uma expedição de reconhecimento para a maciça invasão de temas culturais que planejava compreender, com as armas da psicanálise nas mãos. Abre aspas. O domínio da biografia também deve se tornar nosso, fecha aspas, escreveu a Jung em outubro de 1909. Enunciando triunfante que o enigma do caráter de Leonardo da Vinci tornou-se subitamente transparente a mim. Assim, este seria o primeiro passo na biografia. Mas revelar-se-á que essa definição oficial de Leonardo como um exercício de biografia psicanalítica é incompleta. Embora o ensaio sobre uma lembrança infantil de Leonardo da Vinci viesse a se mostrar extremamente controverso, Freud gostava e continuou a gostar muito dele. Em parte por gostar muito de Leonardo, confessava que, como os outros, sucumbi à atração que emana deste grande e misterioso homem. Excitou o elogio a Jacob Burckhardt, a esse gênio universal, cujo perfil só é possível conjecturar, jamais compreender. Freud, como sabemos, adorava a Itália e visitou-a sempre que podia, praticamente todos os verões.
Leonardo era uma razão importante entre muitas outras. Freud há muito tempo se interessava por ele. Já em 1898 tinha mencionado a Fliers que estava reunindo material sobre o mancinismo e o exemplo de Leonardo, de quem não se conhece nenhum caso de amor, como talvez o canhoto mais famoso. Aventurar-se à grandiosa e enigmática presença de Leonardo dava a Freud um intenso prazer. No final de 1910, ao ir a um balneário litorâneo holandês até a Itália, ele parou rapidamente no Louvre para contemplar mais uma vez a tela A Virgem e o Menino, com Santa Ana. Tratar com os grandes, mesmo sem se presumir um igual, era um dos dividendos de Freud. Dividendos que Freud poderia obter ao escrever biografias psicanalíticas. Em novembro de 1909, pouco após retornar dos Estados Unidos, Freud queixou-se a Ferenczi de sua saúde. Abre aspas, que podia estar melhor, fecha aspas, mas acrescentou imediatamente, abre aspas, meus pensamentos, na medida em que ainda consegue se fazer ouvir, estão com o Leonardo da Vinci e a mitologia, fecha aspas. Em março de 1910, excusou-se a Ferenczi de maneira muito pouco excusatória por escrever apenas uma breve carta. Abre aspas, quero escrever sobre Leonardo, fecha aspas. Esse Leonardo disse a ele a Lois André Salomé quase 10 anos depois de publicá-lo. Num acesso de nostalgia, foi a única coisa bela que jamais escrevi. A predileção de Freud não o tornou cego aos riscos que estava assumindo. Ao anunciar pela primeira vez seu novo e ilustre analisando a Ferenczi, em novembro de 1910, afirmou que não tinha nada maior em mente. Com o mesmo espírito, desmereceu o artigo de Ernest Jones, abre aspas, o senhor não deve esperar demais de Leonardo, que vai sair no próximo mês. Nem o segredo da Virgem Aux Rocher, nem a solução do enigma da Mona Lisa. Mantenha suas expectativas num nível mais baixo, assim é capaz de agradá-lo mais, fecha aspas. E ainda preveniu o artista alemão Hermann Truck que o folheto sobre Leonardo era uma produção semi-ficcional. E observou, não gostaria que o senhor julgasse a validade de nossas outras investigações segundo este modelo. Alguns dos primeiros leitores desse pequeno semi-romance não concordaram com a não concordaram com a avaliação de Freud e ele sentiu-se grato. O Leonardo parece agradar aos companheiros, observou animado em julho de 1910. Agradou de fato e muito essa análise, escreveu a Abraham, acabando de ler o exemplar de Freud que Freud lhe enviara. É tão elegante e perfeita em sua forma que não conheço nada que se possa comparar a ela. Jung foi, se possível, ainda mais lírico. Leonardo, disse ele a Freud, é maravilhoso. Havelock Ellis, o primeiro a resenhá-lo, mostrou-se para a satisfação de Freud, amigável como sempre. Essa acolhida permitiu a Freud utilizar o Leonardo como pedra de toque para separar os íntimos e os de fora.
agrada a todos os amigos, disse ele a Abraham no verão de 1910, e vai, espero, despertar a aversão de todos os estranhos. O tom do artigo sobre Leonardo em si é muito menos categórico, é hesitante e empenhadamente modesto. A própria introdução é uma ressalva. A pesquisa psiquiátrica, observou Freud, não tem nenhuma intenção de denegrir os grandes nem de arrastar o sublime à poeira. Mas Leonardo, já admirado pelos seus contemporâneos como um dos maiores homens da Renascença italiana, é humano como todo mundo, e não existe ninguém tão grande para quem seja uma desgraça estar submetido às leis que governam a atividade normal e patológica com igual severidade. No corpo do texto, Freud defendeu a elaboração de uma patologia de Leonardo pelo motivo de que os biógrafos comuns, fixados em seus heróis, conseguem apenas apresentar uma figura fria, estranha, ideal, ao invés do ser humano ao qual poderíamos nos sentir aparentados à distância. Freud garantiu aos seus leitores que seu ensaio visava exclusivamente a desvelar os determinantes do desenvolvimento mental e intelectual de Leonardo. Se os amigos cultos da psicanálise viessem a acusá-lo de ter escrito meramente um romance psicanalítico, eu responderia que certamente não superestimo a correção desses resultados. Afinal, reconheceu Freud os materiais biográficos confiáveis a respeito de Leonardo eram escassos e incertos. Mas, por brincadeira, ele estava tentando montar um quebra-cabeças onde faltava a maioria das peças, e algumas das restantes eram praticamente indecifráveis. Essas são as telas opacas que Freud ergueu em defesa contra os críticos capciosos, mas elas não ocultam que o, abre aspas, Leonardo, fecha aspas, apesar de suas deduções brilhantes, é uma realização com sérios defeitos. Muitas das provas que Freud utilizou para montar seu retrato são inconclusivas ou viciadas. O esboço do caráter de Leonardo, traçado por Freud, conserva uma semelhança plausível. Leonardo é o artista que tem eternos problemas em terminar sua obra e que rejeita, nos anos finais da sua vida, arte em prol da ciência. É o delicado homossexual reprimido que legou ao mundo um dos maiores enigmas da arte, o sorriso da Mona Lisa. Mas qualquer que seja a plausibilidade do retrato de Freud, ele se baseia em razão que não as escolhidas por ele. O argumento de Freud é perfeitamente claro. Ele propunha encarar Leonardo e sua obra em dois momentos de sua vida, uma experiência adulta e uma lembrança infantil. Está voltada por aquela. A experiência modeladora que Freud tinha em mente era a de execução do retrato de Mona Lisa, e ele esperava reconstruir interpretar a lembrança despertada de Leonardo durante as sessões, a partir de todos os materiais que pudesse desvendar. Freud teve a sorte dos bens preparados. Ele descobriu a pista que procurava no imenso atoleiro dos livros de anotações de Leonardo.
Essa volumosa compilação, uma miscelância de caricaturas, experimentos científicos, desenhos de armas e fortificações, reflexões sobre moral e mitologia e cálculos financeiros. Leonardo deu atenção à sua infância apenas uma vez ao meditar sobre o voo dos pássaros. Freud espremeu desse raro achado tudo o que fosse de valor. Leonardo contava um incidente estranho, semelhante a um sonho. Abre aspas, parece, fecha aspas, assim Freud traduziu de passagem. Abre aspas, que desde o começo eu estava destinado a me ocupar profundamente com o abutre, pois vem-me à mente como uma lembrança muito antiga que, quando eu ainda estava no berço, um abutre desceu até mim, abriu minha boca com sua cauda e golpeou-me nos lábios. Várias vezes com sua cauda. Fecha aspas. Freud estava convencido de que era antes uma fantasia posterior do que uma rememoração literal. Uma fantasia que, submetia a um exame adequado, poderia dar acesso à evolução emocional e artística de Leonardo. Freud despendeu uma boa quantidade de erudição a respeito do pássaro que havia atacado Leonardo em seu berço. No Antigo Egito, como Leonardo poderia muito bem saber, o abutre era um hierógrafo que representava a mãe. E mais, na lenda cristã, também acessível a ele. O abutre é um pássaro apenas feminino, emblema poético do nascimento virginal. Ele é fecundado pelo vento. Ora, Leonardo fora uma criatura abutre que tivera mãe, mas não pai. Esta foi a forma poética de Freud para dizer que Leonardo era bastardo. Por isso, conjecturou Freud, Leonardo, em sua mais tenra infância, havia desfrutado do amor exclusivo e apaixonado de sua mãe, abandonada. Tal amor, abre aspas, deve ter sido uma influência das mais decisivas em sua vida interior, fecha aspas. Isso significava que, na época em que se fundavam as bases da personalidade de Leonardo, ele não tinha pai. Abre aspas. Veemência das carícias. Aqui aponta suas fantasias do abutre era absolutamente natural. A pobre mãe abandonada teve de fazer fluir para seu amor materno as carícias desfrutadas, bem como seu anelo por novas carícias. Foi impedida não só a compensar a si mesma por não ter um marido, mas também ao filho por não ter um pai que quisesse afagá-lo. Assim como todas as mães insatisfeitas, ela colocou o filhinho no lugar do marido e roubou-lhe uma parcela de masculinidade através do amadurecimento demasiado precoce do seu erotismo. Assim, inadvertidamente, a mãe de Leonardo montou o quadro para a posterior homossexualidade de seu filho. Na carta de Jung, onde anunciou pela primeira vez que havia solucionado o mistério de Leonardo, Freud acrescentou de modo intrigante, sem dar maiores detalhes. Abre aspas. Recentemente encontrei a imagem dele, sem o seu talento, num neurótico. Fecha aspas. Era uma das razões pelas quais estava
tão confiante de que seria capaz de reconstruir os primeiros anos de Leonardo, praticamente não documentados. A fantasia do abutre, para ele, estava maciçamente recoberta de associações clínicas. Como tivemos oportunidade de observar antes, o divã e a escrivania de Freud estavam muito próximos, tanto física como emocionalmente. Ele não tinha dúvidas de que a lembrança de Leonardo representava simultaneamente o sugar homossexual passivo de um pênis e o feliz suga infantil no peito materno. Naturalmente, um princípio familiar da psicanálise que os pacientes de Freud lhe confirmaram várias vezes era de que o emaranhado emocional dos primeiros anos e as paixões da vida adulta estão inevitavelmente interligados. Em particular, abre aspas, todos os nossos homens homossexuais, fecha aspas. Observou Freud, havia apresentado esses importantes elos de maneira praticamente idêntica. Abre aspas, em sua mais remota infância, mais tarde esquecida, fecha aspas, eles tinham vivido, abre aspas, uma intensa afeição erótica por uma figura feminina, quase sempre a mãe, causada e alimentada pela excessiva ternura da própria mãe, ainda mais reforçada pela presença recessiva do pai na vida da criança. Fecha aspas. Freud apresentou isto como uma etapa preliminar do desenvolvimento homossexual. E ela seguia-se uma etapa em que, abre aspas, o menino reprime seu amor pela mãe, colocando-se em seu lugar, identificando-se com ela e toma a si mesmo como modelo, à semelhança do qual ele escolhe seus novos objetos de amor. Assim, prosseguiu Freud, ele se tornou homossexual. De fato, deslizou de volta para o autoerotismo, visto que os meninos que passam a ser amados pelo garoto em crescimento são, afinal, apenas substitutos e renovações de suas próprias pessoa infantil, meninos a quem ele ama como sua mãe o amara quando criança. Em suma, os psicanalistas dizem que, abre aspas, ele encontra seus objetos de amor na vida do narcisismo, visto que os mitos gregos chamam de Narciso a um jovem a quem nada agradava, tanto quanto sua própria imagem especular. Fecha aspas. Essa frase marca um momento crucial da história da psicanálise. Aqui Freud introduziu pela primeira vez em sua obra o conceito de narcisismo, um estágio inicial de auto-amor erótico que, segundo ele, ocorria entre o autoerotismo primitivo do bebê e o amor objetal da criança em crescimento. O narcisismo logo viria a ocupar um lugar central em seu pensamento. Para Freud, os primeiros anos de Leonardo sem um pai deviam ter formado sua personalidade. Mas essa personalidade foi igualmente moldada por outra drástica intervenção do mundo adulto. Seu pai se casou logo após o nascimento de Leonardo, e cerca de 3 anos depois, supôs Freud, ele adotou seu filho e levou-o para morar em sua casa. Assim, Leonardo cresceu com 2 mães.
Logo depois de 1500, quando veio pintar Mona Lisa, seu sorriso ambíguo e indistinto recordou-lhe com opressiva nitidez as duas moças amáveis e amorosas que, juntas, haviam presidido a sua infância. A centelha criativa que, saltando entre a experiência e a lembrança, constitui a arte, conferiu imortalidade ao retrato da enigmática e sedutora Mona Lisa. Assim, quando Leonardo compôs o trio sagrado, a Virgem e o Menino com Santa Ana, ele pintou suas duas mães conforme lembrava ou sentia que havia sido, ambas com a mesma idade e sutilmente sorrindo com inefável sorriso de la Gioconda. Vale a pena repetir que nenhum elemento deste trabalho detetivesco seduziu Freud a ponto de anunciar que havia descoberto o segredo do gênio de Leonardo, mas acreditava ter alcançado o fio que o conduziria ao núcleo da personalidade de Leonardo. Identificando-se com o pai, o homem que o gerara e depois o abandonara, Leonardo iria tratar seus filhos exatamente da mesma maneira. Seria apaixonado na criação, impaciente com detalhes tediosos, incapaz de seguir a inspiração até o final, mas também se rebelando contra o pai. Leonardo encontraria o caminho para a ciência. Assim poderia substituir a obediência à autoridade por uma lealdade superior. A obediência a evidências. Com um murmúrio quase audível de reprovação, Freud citou a, abre aspas, ousada frase de Leonardo que contém a justificativa de toda a pesquisa livre. Quem, na luta de opiniões, invoca a autoridade trabalha mais com a memória do que com a razão. Fecha aspas. Leonardo sublimara energicamente suas paixões sexuais na paixão pela pesquisa científica independente. Não se pode saber ao certo quando e até que ponto Freud identificou-se com Leonardo, mas ao citar essa altiva máxima que governa o pesquisador não conformista, ele estava de pleno acordo com seu objeto. O gosto de Freud por essa experiência na biografia psicanalítica era tão totalmente descabido. Seu mapa esquemático deu uma via régia para o homossexualismo. Uma ligação edipiana intensa, excessivamente prolongada pela mãe terna, regressão a esse estágio, identificação com a mãe, amor por outros adolescentes do mesmo sexo, do sexo masculino, como se fosse ele próprio, o filho bem-amado. Conserva todo o seu interesse e boa parte da sua validade. Além disso, as observações dispersas de Freud sobre o estratagema defensivo, a que ele chamou de sublimação, continuam sugestivas, mesmo que não consiga resolver a difícil questão sobre como a mente arregimenta energias instintivas para colocá-las a serviço de atividades culturais como arte e a ciência. Mas, quando examinado de perto, o tecido delicadamente constituído da argumentação de Freud começa a se desfazer.
Sua afirmação de que Leonardo mais ou menos inventou a ideia de pintar Santa Ana como jovem é insustentável, mesmo que a escolha de Leonardo pela convenção de mostrar a mãe e filha com a mesma idade possa servir como uma pista para sua constituição mental. E ainda a hipótese de Freud de que o pai de Leonardo levou seu filho para casa apenas depois de um intervalo de cerca de 3 anos tem sido posta em dúvidas por algumas indicações em contrário. É bastante vexatório, mas o fio mais frágil do tecido do raciocínio de Freud é a fantasia do abutre. Freud utilizou traduções alemãs do caderno de nota de Leonardo, que verteram erroneamente níbio por abutre ao invés de milhafre, como é com esta gafe, apontada pela primeira vez em 1923, mas nunca reconhecida por Freud ou qualquer outro psicanalista durante a vida de Freud. A construção mãe-abutre, como todas as suas tremendas implicações, fica desacreditada. O abutre é uma criatura muito amada nos mitos. O milhare, o milhafre, é apenas um pássaro. A narrativa de Leonardo a respeito do pássaro que o atacou continua a ser uma viva dramatização, talvez evocando a amamentação, um encontro homossexual ou, mais provavelmente, uma fantasia homossexual. Ou talvez, ainda, condensando lembrança dos três. Mas a superestrutura que Freud construiu a partir da tradução errônea desfaz-se em pó. Reunidos, esses lapsos diminuem consideravelmente a autoridade do esboço de personalidade feito por Freud. É bem verdade que ele apresentou apenas modestas pretensões em sua composição predileta. No entanto, embora seja extremamente provável que o erro de tradução que converteu um milhafre num abutre tenha sido notificado a Freud. Ele nunca o corrigiu. Ao longo de toda a sua extensa carreira de teórico psicanalítico, Freud se mostrou pronto a rever teorias muito mais importantes e defendidas por longo tempo, mas não o seu, abre aspas, Leonardo. Havia mais de uma razão para a obstinada lealdade de Freud. Sem dúvida, o artigo sobre Leonardo proporcionou-lhe atraentes recompensas profissionais. Ao escrever a Jung sobre o Leonardo analisado, Freud observou, quase que como numa associação, abre aspas, estou me inclinando cada vez mais a prezar as teorias da sexualidade infantil, que, aliás, tenho tratado de forma criminosamente incompleta, fecha aspas. Era um lembrete gratuito a Jung de que Freud não estava disposto a transigir na questão explosiva e divisora da libido. Nessa década de combate à afirmação de pontos polêmicos, quer se dirigisse a adversários declarados ou adeptos vacilantes, nunca se afastou do cerne das intenções de Freud. Mas em Freud, forças atuantes mais esquivas, menos manifestas. Em 2 de dezembro de 1909, um dia depois de apresentar suas pesquisas sobre Leonardo à Sociedade Psicanalítica de Viena, ele escreveu a Jung, com uma mescla de alívio e autocrítica, que não gostara de sua palestra, mas esperava que, agora que havia se libertado dela, sua obsessão lhe daria uma folga.
abre aspas, obsessão, fecha aspas. É uma palavra forte, mas Freud pretendeu dizê-la quase que literalmente. Sem ela, não poderia de forma alguma ter escrito seu romance psicanalítico. A energia secreta que animava essa obsessão deixou marcas indicativas na correspondência e conduta de Freud durante esses anos. Sua fonte eram as lembranças de Fliers, com quem pensava, erroneamente, ter terminado para sempre. As recordações do seu velho amigo íntimo, agora não mais amigo, obrigaram Freud a explorar uma vez mais sua economia afetiva. Elas implicaram um grande e angustioso esforço de autoanálise. Em dezembro de 1910, ele informou a Ferenczi: Fliers, o senhor tinha tanta curiosidade e respeito, agora eu superei. E acrescentou imediatamente numa associação inequívoca, abre aspas, Adler é um pequeno Flier ressuscitado, igualmente paranoico. Stickel, um apêndice dele. Pelo menos chama-se Wilhelm, fecha aspas. Freud via Wilhelm Fliers por toda parte, encarnado em outros. Adler escreveu ele a Jung, abre aspas, desperta em mim a lembrança de Fliers, uma oitava abaixo. A mesma paranoia, fecha aspas. Quando escreveu isso, já estava trabalhando no caso Schreber, que ilustraria de modo fascinante uma tese que sustentara por muito tempo, o agente elementar na paranoia e a homossexualidade disfarçada. Abre aspas, meu amigo de outrora, Fliers, fecha aspas, havia dito a Jung em 1908, abre aspas, desenvolveu uma bela paranoia depois que se descartou de sua inclinação. Certamente não pequena por mim, fecha aspas. Sempre disposto a transpor os turbilhões privados para a teoria analítica, Freud contribuiu à conduta de Fliers, o mérito de conduzi-lo àquelas ideias, que seria amplamente confirmada por vários dentre seus pacientes. Chamar alguém de paranoico no vocabulário técnico que Freud havia desenvolvido era, naquela época, chamá-lo de homossexual, pelo menos latente, e eram remanescentes de sentimentos homoeróticos inconscientes que estavam aflorando em Freud. Apenas do que pudesse dizer a Jung, Freud estava se esforçando em analisar seus sentimentos por Fliers, mais do que os de Fliers por ele. Analisar e, assim, se possível, purgá-los. No outono de 1910, evitando as exorbitantes solicitações de intimidade por parte de Ferenczi, Freud advertiu-o que, desde o caso de Fliers, em cuja superação o senhor acaba de me ver empenhado, essa necessidade desapareceu em mim. Uma certa carga homossexual foi retirada e utilizada para o alargamento do meu próprio ego. Tive sucesso onde o paranoico falha. Conforme insinuou a Jung, Freud não considerava essa carga homossexual de forma alguma esmagadora. No final de setembro, numa carta de Roma, ele se queixou a Ferenczi, um colega muito querido, mas um pouco incomodamente sonhador e infantil em relação a mim.
com um excesso de admiração e passividade. Abre aspas. Ele deixou tudo ser feito para ele como se fosse uma mulher. E minha homossexualidade, afinal, não vai tão longe a ponto de aceitá-lo como tal. Fecha aspas. Contudo, Freud reconhecia o que certa vez chamou de certo elemento andrófilo dentro de si. 2 anos mais tarde, analisando um de seus discutidos desmaios, ele apresentou um autodiagnóstico igualmente implacável. Como sabemos, em Munique, em novembro de 1912, Freud desmaiou numa pequena reunião privada de psicanalistas, na presença de Jung. Julgou que havia necessidade de uma explicação particularmente urgente, por não ser aquele o primeiro episódio desse gênero. Conforme informou a Ernest Jones, 2 vezes antes, em 1906 e em 1908, ele havia sofrido de sintomas muito parecidos, embora não tão intensos, na mesma sala do Park Hotel. Em todo caso, tive de deixar a mesa. Então, em 1909, havia desmaiado novamente na presença de Jung, em Bremen, logo antes de desembarcar para os Estados Unidos. Refletindo sobre essa história, Freud fez saber a Ferenczi que estava completamente recuperado e tinha, abre aspas, resolvido analiticamente muito bem o acesso de desmaios em Munique. Fecha aspas. Esses ataques, pensava ele, abre aspas, apontam para a significação de mortes vivenciadas muito cedo. Fecha aspas. Estava pensando em seu irmãozinho, que morreu quando Freud tinha menos de 2 anos e cuja morte ele saudou como um maldoso alívio. Mas logo no dia anterior, ao escrever a Ernest Jones, Freud havia apresentado uma explicação mais abrangente. Tinha ficado cansado, dormira pouco, fumara muito, enfrentava a mudança nas cartas de Jung, abre aspas, da ternura para a insolência arrogante, fecha aspas. Mais agourento era o fato de que a sala do Park Hotel, onde por 3 vezes sofrera um acesso de vertigem ou desmaio, guardava uma associação indelével para ele. Abre aspas. Vi Munique pela primeira vez quando visitei Fliers durante sua doença, fecha aspas. Escreveu ele, abre aspas. Essa cidade parece ter adquirido uma forte conexão com a minha relação com esse homem. Há um elemento de sentimento homossexual incontrolável na raiz da questão, fecha aspas. Jones sentia-se suficientemente próximo de Freud para manifestar um interesse considerável pelo, abre aspas, seu ataque em Munique, especialmente, fecha aspas. Prosseguiu ele com franqueza, abre aspas, na medida em que eu tinha suspeitado de um elemento homossexual, sendo este o sentido de minha observação ao me despedir na estação, de que o senhor acharia difícil renunciar seu sentimento por Jung, querendo dizer que talvez houvesse alguma transferência a ele de afetos mais antigos no senhor. Fecha aspas. Freud aceitou prontamente a formulação de Jones. Abre aspas. O senhor está certo em supor que eu havia transferido a Jung sentimentos homossexuais. De outra parte, mas estou contente em descobrir que não tenho dificuldades em removê-los para uma livre circulação.
teremos uma boa conversa sobre esse assunto. Fecha aspas. Algumas das emoções que Jung despertava em Freud viu com justeza tinham sido emprestadas, abre aspas, de outra parte, fecha aspas. Jung, como Adler antes dele, era Fliers ressuscitado. Vale notar que a visita de Freud a Fliers enfermo em Munique, a qual instaurou essa cadeia de lembranças, havia ocorrido quase 2 décadas antes, em 1894. Os sentimentos de Freud em relação a Fliers eram, de fato, muito persistentes. Eram também, como costumam ser, os sentimentos eróticos ambíguos. Logo em seguida, reexaminados o episódio de Bis Wagner, Freud reiterou que, abre aspas, sentimentos suprimidos, dessa vez contra Jung, como posteriormente contra um predecessor seu, naturalmente desempenharam o papel principal, fecha aspas. Como suas recordações continuavam a atormentá-lo, os únicos sentimentos que Freud agora poderia invocar em relação a Fliers, ou seus substitutos posteriores, eram a antítese radical do afeto que dedicara com tanta prodigalidade a seu outro berlinense. Com a mente já exasperada pela conduta de Adler e Stickel, Freud sentia-se assediado pelo que interpretava como desejos de morte por parte de Jung contra ele e pelo reavivamento de seus próprios desejos de morte contra seu irmão mais novo. Mas, por trás de todos esses sentimentos estava aquela completa ruína impossível de ser facilmente ignorada ou rapidamente liquidada. Seus antigos sentimentos apaixonados por e contra Fliess. Era estranho. Fliess continuava a entrar de novo na vida de Freud nos momentos mais assombrosos. Em 1911, Freud explicou uma de suas dores de cabeça mais avassaladoras, recorrendo a uma periodização que aprendera com Fliess, contando desde o dia do seu aniversário até o início da dor. Abre aspas. Desde 29 de maio, 6 de maio, mais 23. Tenho estado muito abatido com uma séria enxaqueca, fecha aspas. Mais de um ano depois, preocupado com Jung, Freud viu-se novamente recorrendo à sua história passada. Abre aspas, acabei de voltar de Dom Giovanni, fecha aspas, contou a Ferenczi. No segundo ato, durante a ceia festiva do Dom, a banda alugada toca um trecho de uma área das Bodas de Fígaro de Mozart e Leporello observa, abre aspas, essa música me parece muito familiar, fecha aspas. Freud achou, abre aspas, uma boa explicação à situação atual. Sim, essa música também me parece muito familiar. Eu já tinha vivido tudo isso antes, em 1906, fecha aspas. Isto é, com Fliess, nos últimos anos tempestuosos de amizade entre eles, abre aspas, as mesmas objeções, as mesmas profecias, as mesmas declarações das quais agora me livrei, fecha aspas. Seria dar excessivo crédito aos sentimentos inconscientes de Freud, principalmente seus sentimentos reprimidos em relação a Fliess. Se os responsabilizássemos inteiramente pelos seus,
artigos sobre Leonardo e Schreber. Certamente, o acúmulo casual de pacientes paranoicos intrigantes em busca de tratamento contribuiu para dar um foco a seus interesses clínicos e teóricos por volta de 1910. Tampouco o fato de Freud recorrer aos empréstimos de sua autoanálise de forma alguma compromete o valor científico de suas descobertas. Ao proclamar que havia superado Fliess e ao mostrar que não o superara, Freud explorou seu inconsciente com bons resultados. Tinha sido absolutamente sério quando disse a Jung no início de 1908, comentando sobre o que gostava de chamar de paranoia de Fliess. Abre aspas. Deve-se procurar aprender alguma coisa de tudo, e tudo incluía ele próprio. Enquanto lia as provas do Leonardo, no princípio da primavera de 1910, Freud estava começando a refletir sobre um novo caso, que dificilmente poderia ser considerado menos singular. O do ilustre jurista saxão e admirável paranoico Daniel Paul Schreber. Emocionalmente, cronologicamente e sob outros aspectos, o artigo de Freud sobre Schreber compõe um par complementar do Leonardo. Freud nunca viu nenhum desses dois analisando-os. Para Leonardo, ele tinha anotações e quadros. Para Schreber, nada mais que memórias autobiográficas. Como Leonardo, Schreber era homossexual, de modo que Freud poderia continuar a lidar com um tema que o preocupou profundamente durante esses anos. Também como Leonardo, Schreber foi fonte de verdadeiro prazer. Afetuosamente, Freud considerava Schreber, abre aspas, maravilhoso, fecha aspas, e gracejava dizendo que ele, abre aspas, devia ter sido nomeado professor de psiquiatria e diretor de um hospital para doentes mentais, fecha aspas. Quando Freud se deparou com Schreber, já vinha pensando sobre a paranoia há mais de 2 anos. Em fevereiro de 1908, dissera a Ferenczi que havia acabado de ver uma paciente afetada por uma paranoia madura. Freud achava que ela se encontrava provavelmente além dos limites da influência terapêutica, mas sentia-se autorizado a tomá-la em tratamento. Abre aspas. Em todo caso, pode-se aprender com ela, fecha aspas. 6 semanas depois, discutindo o caso da mesma paciente, ele reafirmou seu credo científico num simultâneo engajamento e distanciamento. Não via nenhuma perspectiva de bons resultados terapêuticos. Abre aspas. Mas precisamos dessas análises para finalmente chegar a uma compreensão de todas as neuroses, fecha aspas. O instigante mistério da paranoia o absorvia. Abre aspas. Ainda sabemos muito pouco sobre isso, fecha aspas. Disse a Ferenczi na primavera de 1909. E precisamos reunir material e aprender. Essas conjunções reforçam de modo convincente a sólida autoavaliação de Freud ao se ver como um pesquisador mais interessado na ciência do que na cura. No outono deste mesmo ano, Freud informou a Abraham que estava no meio do trabalho mais denso e tinha penetrado um pouco mais fundo na paranoia.
Naquela época, o caso Schreber se convertera numa outra obsessão de Freud, igualando-se à obsessão anterior com Leonardo. Com sintomas fantásticos que mostravam com impressionante clareza os efeitos devastadores de sua psicose, Schreber era perfeitamente adequado para provocar tais intensas reações. Nascido em 1842, filho de Daniel Gottlob Moritz Schreber, médico ortopedista, escritor prolífico e conhecido reformador pedagógico, ele havia realizado uma carreira admirável como funcionário público no sistema jurídico saxônico e, posteriormente, como juiz. Em outubro de 1884, concorreu ao Reichstag como candidato único dos partidos conservador e liberal nacional, que representavam a lei e a ordem bismarckiana, mas foi estrondosamente derrotado por um social-democrata, que era o grande favorito local. Seu primeiro colapso mental, que, como os outros, ele atribuiu a uma sobrecarga de trabalho, ocorreu logo após sua derrota. Começou a sofrer de delírios hipocondríacos e passou algumas semanas num hospital de doenças mentais. Em dezembro, estava internado na clínica psiquiátrica de Leipzig, mas recebeu alta, tido como curado, em junho de 1885, e foi nomeado para a magistratura no ano seguinte. Em 1893, sendo claramente um homem de comprovada competência, havia chegado ao Tribunal Supremo da Saxônia, onde era um dos juízes presidentes. Mas ele começou a se queixar de insônia, tentou o suicídio e no final de novembro estava de volta, uma vez mais, à clínica Leipzig, onde se tratara cerca de 9 anos antes. Foi esta segunda doença mental mais duradoura, que se prolongou até 1902, que ele descreveu em vívidos detalhes num volumoso memorando, As Memórias de um Doente dos Nervos, publicado em livro no ano seguinte. Um último episódio que novamente exigiu internamento sombreou os últimos anos de Schreber. Ao morrer, em abril de 1911, seu caso clínico redigido por Freud estava no prelo, em fase de provas. Freud levou consigo para a Itália, no verão de 1910, as memórias do maravilhoso Schreber, o único material que tinha. Trabalhou no caso em Roma e continuou ao voltar a Viena durante todo o outono, entre os pacientes cujas histórias Freud considerava mais dignas de registro. Daniel Paul Schreber ostentava os sintomas mais espetaculares. Paranoico de dimensões heróicas, ele era, como as memórias mostram a suficiência, um comentador lúcido de sua própria condição e defensor eloquente de sua causa. Havia escrito essa volumosa apologia para obter sua liberação do hospital de alienados, onde se encontrava confinado. Seus primeiros leitores, entre os psiquiatras, principalmente Bleuler e Freud, examinaram esse apelo à liberdade, eloquente
pormenorizado, barroco, lógico pela lógica da insanidade, em busca de elementos que atestassem uma mente perturbada. Schreber não passava de um livro para seu psicanalista, mas Freud achava que poderia aprender a lê-lo. A preocupação um tanto maníaca de Freud por Schreber sugere algum interesse oculto a movê-lo. Fliess. Mas Freud não estava simplesmente à mercê de suas lembranças. Estava trabalhando bastante e extraía de Schreber uma boa dose de alívio cômico, chegando a espalhar em suas cartas íntimas neologismos retirados do livro de Schreber. Eram os famosos schreberismo, neologismo fantásticos, contados nos nervos. Assassinato da alma, ser miraculoso, miraculado, imaginosos, evocativos e extremamente citáveis. Os missifistas de Freud aproveitavam a deixa e respondiam na mesma moeda. O vocabulário de Schreber tornou-se uma série de taquigrafia entre o grupo, outros tantos sinais de reconhecimento e intimidade. Freud, Jung, Abraham e Ferenczi empregavam alegremente o assassinato da alma e as outras preciosidades de Schreber. Contudo, o trabalho de Freud acerca de Schreber não era isento de angústia. Estava em meio à sua dolorosa luta com Adler, que, disse a Jung, custava-lhe um preço tão alto. Abre aspas. Porque abriu as feridas do caso Fliess. Fecha aspas. Adler havia, abre aspas, conturbado o sentimento de outra forma, calmo, durante meu trabalho sobre a paranoia. Fecha aspas. O artigo sobre Schreber, abre aspas, desta vez não tenho certeza até que o ponto tenho conseguido mantê-lo livre de meus próprios complexos. Fecha aspas. Sua suspeita de que havia algumas ligações subterrâneas era totalmente justificada, embora não fosse exatamente as imaginadas por Freud. Ele culpava suas lembranças de Fliess por interferirem no trabalho sobre Schreber, mas elas também constituíam uma razão para sua intensa dedicação ao caso. Estudar Schreber era lembrar Fliess, mas lembrar Fliess também era entender Schreber. Não tinham sido ambos, pensava Freud, vítimas da paranoia? Era, sem dúvida, uma leitura altamente tendenciosa da história mental de Fliess. Mas, justificadamente ou não, Freud utilizou o caso Schreber para voltar a abordar e trabalhar o que ele chamava um amistoso respeito por Jung, quem inventara o termo de seus, abre aspas, complexos. Jung, que posteriormente alegou ter chamado a atenção de Freud para Schreber, no início saudou o artigo como delicioso e hilariante, e brilhantemente escrito. Mas isso foi no começo de 1911, quando Jung ainda se declarava filho fiel de Freud. Mais tarde,
Jung se declararia profundamente insatisfeito com a leitura de Freud a respeito de Schreber. Não admira. O caso clínico de Schreber, redigido por Freud, reforçava as teorias psicanalíticas, principalmente as relativas à sexualidade, e assim como antes, o artigo sobre Leonardo constituía uma crítica implícita ao nascente sistema psicológico de Jung. Aquela passagem em sua análise de Schreber, onde o senhor toca no problema da libido. Escreveu Jung a Freud no final de 1911. Era um dos pontos, abre aspas, pontos onde um dos meus caminhos mentais cruza com um dos seus, fecha aspas. Um mês depois, Jung apresentou suas preocupações de modo mais claro. O caso Schreber havia despertado, abre aspas, um eco estrondoso, fecha aspas, nele, revivendo todas as suas velhas dúvidas sobre a pertinência da teoria da libido de Freud para os psicóticos. Em suas memórias, Schreber elaborou uma amistosa teoria do universo, completada por uma intricada teologia, e atribuiu a si próprio uma missão messiânica que exigia uma mudança de sexo. Deus, em pessoa, ao que parecia, o inspirara em sua obra. Com uma rara franqueza, que Freud julgou digna de nota, Schreber não negava seus delírios, e o tribunal que restituiu a liberdade a Schreber resumiu-o como algo muito natural. Abre aspas, ele se julga chamado a redimir o mundo e a devolvê-lo à sua bem-aventurança perdida, fecha aspas. Estado mental que Freud identificou explicitamente como sentimentos voluptuosos, abre aspas, mas só poderia fazê-lo depois de ter se transformado de homem e mulher. Fecha aspas. Qualquer graça que se pudesse extrair de um programa tão curioso se apagava com os sofrimentos dolorosos de Schreber. Há algo um pouco insensível na troca de schreberismos cômicos entre Freud e seus missifistas. Schreber havia passado por uma pavorosa angústia mental. Era atormentado por angústias assustadoras em relação à saúde, por medonhos sintomas físicos, pelo medo, pânico de morte e ser torturado. Às vezes sentia estar vivendo sem partes essenciais do corpo, que tinham de lhe ser constantemente recuperadas através de milagres. Era afligido por angustiantes alucinações auditivas, vozes caçoavam dele, chamando-o de, abre aspas, senhorita Schreber, fecha aspas, ou manifestavam surpresa por ele alegar ser um alto magistrado que, abre aspas, se deixa fuder, fecha aspas. Às vezes passava horas num estupor, muitas vezes ansiava pela morte. Tinha visões misteriosas, tratava com Deus e com demônios. Delírios persecutórios, sintoma clássico de paranoia, também o atormentavam. O Dr. Flechsig, seu ex-médico na clínica psiquiátrica de Lenzing,
era quem mais o que qualquer outro perseguiu-o furtivamente. Fleisching era o, abre aspas, assassino da alma, fecha aspas, de Schreber. Mas, além disso, todos, inclusive Deus, conspiravam contra ele. O Deus ideado por Schreber era muito peculiar, tão limitado quanto um ser humano exigente e extremamente imperfeito. Ele não entendia os seres humanos, considerava Schreber um idiota e instigava-o a evacuar, perguntando-lhe constantemente, abre aspas, por que você não se? Freud não perdeu as magníficas oportunidades de interpretação que lhe eram oferecidas por cada página das memórias. A franca sexualidade anal e genital de Schreber, seus digestivos neologismos, sua transparente feminilidade eram pistas extremamente claras sobre as operações da sua mente. Durante décadas, Freud se convencera de que as ideias mais loucas dos psicóticos mais regredidos constituem mensagens racionais à sua própria maneira retorcida. De acordo com tal convicção, Freud preferiu traduzir, ao invés de descartar, as confidências de Schreber. Leu seu sistema do mundo como um conjunto coerente de transfigurações destinadas a tornar suportável o insuportável. Schreber havia investido seus inimigos, fosse o Dr. Fleisching ou Deus, com um tal poder maligno por terem sido muito importantes para ele. Em suma, Schreber viera a odiá-los tão profundamente porque assim amara antes. A paranoia, para Freud, era a doença mental que ostentava com inigualável vivacidade as defesas psicológicas da inversão e ainda mais da projeção. Nota de rodapé. A projeção é a operação de expelir sentimentos ou desejos que o indivíduo considera totalmente inaceitáveis, demasiados vergonhosos, demasiado obscenos, demasiado perigosos, atribuindo-os a outros pessoais que consideram abaixo ou sujos para o judeu. E então detectam esses sentimentos nele. É acentuada do que entre neuróticos e psicóticos. O núcleo do conflito na paranoia de um homem, como Freud afirmou em seu caso clínico, é uma fantasia de desejo homossexual de amar um homem. O paranoico transforma a declaração "eu o amo" em seu oposto, "eu o odeio". É a inversão. A seguir declara "eu o odeio porque ele me persegue". É a projeção. Freud não se considerava paranoico. Havia conseguido, como disse a Ferenczi, pôr suas emoções homoeróticas a serviço do seu ego. Mas a espetacular transformação de amor em ódio por parte de Schreber sentia Freud.
tinha uma certa aplicação silenciosa a si próprio. O caso clínico de Schreber, porém, assim como os estudos anexos de Freud sobre a paranoia, não eram autobiografia, mas um trabalho científico, como atestam amplamente as cartas de Freud durante esses anos. Ele insistia que sua audaciosa construção sobre o funcionamento da paranoia exigia um volume muito maior de trabalho empírico com pacientes paranoicos, antes de poder ser confirmada. Mas sua hipótese geral, confiava Freud, resumia corretamente a sequência decisiva. Segundo o esquema de Freud, o paranoico reconstrói o mundo a fim, quase literalmente, de sobreviver. Essa reconstrução, um trabalho desesperadamente árduo, inclui uma regressão ao narcisismo, o estágio relativamente primitivo da sexualidade infantil, para o qual Freud chamara a atenção alguns meses antes no artigo sobre Leonardo da Vinci. Agora arriscava-se a esboçá-lo de maneira um pouco mais completa. Tendo atravessado o estágio inicial do desenvolvimento erótico, um autoerotismo difuso, a criança concentra seus impulsos sexuais para assegurar um objeto de amor. Mas a criança começa por escolher a si mesma, a seu próprio corpo como objeto, antes de procurar alguém para amar. Freud estava começando a considerar esse estágio narcisista intermediário como um passo essencial no caminho para o amor heterossexual adulto. Como veio a afirmar, os passos principais incluem a fase oral primitiva, seguida pela fase anal, a fálica e, posteriormente, a genital. O caminho é longo, às vezes intransponível. Ao que parece, muitas pessoas nunca conseguem se libertar totalmente de seu autoenvolvimento narcisista infantil e trazem-no para sua vida amorosa posterior. Essas pessoas, e Freud chamou particularmente a atenção para elas, podem escolher seus próprios órgãos genitais como objetos de amor e depois passam a amar outras dotadas de órgãos genitais iguais aos seus. Essa fixação narcisista, como Freud a denominou, contribuiu para uma homossexualidade declarada na vida adulta, ou para a sublimação das tendências homossexuais em amizades apaixonadas ou, num palco mais amplo, no amor pela humanidade. O caminho para o amadurecimento é não só longo e talvez intransponível, como também tortuoso, às vezes tornando-se sobre si mesmo. Aqueles cujo desenvolvimento sexual tomou a direção homoerótica podem ser inundados por ondas de excitação erótica. E então se sentirão compelidos a recuar para um estágio anterior, que creem mais seguro, na integração sexual, o narcisismo. A psicanálise vê os exemplos mais dramáticos de tal regressão defensiva nos paranoicos.
Eles tentam se proteger distorcendo grosseiramente suas percepções e sentimentos com toda sorte de fantasias extravagantes. Schreber, por exemplo, era perseguido pela visão de que o fim do mundo estava próximo. Freud sustentava que tais fantasias assustadoras não são absolutamente raras nos atingidos pela paranoia. Tendo retraído seu amor pelos outros e pelo mundo como um todo, eles projetam sua, abre aspas, catástrofe interior, fecha aspas, para fora e convencem-se de que a ruína universal é iminente. Sua grande obra de reconstrução inicia-se nesse ponto. Estando o mundo destruído, o paranoico o constrói novamente. De fato, não mais maravilhoso, mas pelo menos de molde a que possa viver de novo nele. Com efeito, abre aspas, o que consideramos como produção patológica, formação delirante, na realidade é uma tentativa de recuperação e reconstrução. Fecha aspas. O mapa do processo paranoico esboçado por Freud com base num único documento foi um brilhante tour de force. Suas grandes linhas foram ligeiramente retocadas por pesquisas posteriores, mas sua autoridade mantém-se basicamente intacta. Freud demonstrou no caso Schreber com uma clareza sem precedentes como a mente emprega suas defesas, que caminhos a regressão pode seguir e que custos pode impor a ambivalência. Alguns dos símbolos, conexões e transformações que Freud detectou em Schreber tornaram-se óbvios depois que ele os detectou. O sol, sobre o qual Schreber desenvolveu vívidas fantasias simbolizando seu pai. A identificação muito similar do Dr. Flechsingen e ainda mais significativamente de Deus, com o pai de Schreber, que também tinha sido médico, a intrigante articulação entre religiosidade e lascívia num homem que, durante a maior parte de sua vida, fora irreligioso e puritano, e, sobretudo, a metamorfose do amor em ódio. A história de Schreber, segundo Freud, talvez tenha proporcionado aos seus leitores tanto prazer intelectual quanto ao seu autor. Tendo identificado a infância como o terreno crítico para a formação de conflitos psicológicos, Freud tentou de sem informar, um pouco friamente sobre o ambiente em que o jovem Schreber havia crescido. Estava ciente de que tais informações adicionais poderiam ser realmente úteis, pois as memórias de Schreber tinham sido expurgadas pela família. Abre aspas, assim terei que me satisfazer. Fecha aspas. Escreveu Freud com evidente insatisfação. Abre aspas. Se conseguir deduzir com alguma certeza o núcleo de sua formação delirante a partir dos motivos humanos familiares. Fecha aspas. Ele pediu ao Dr. Arnold Stegmann, um de seus adeptos alemães que vivia não muito longe do distrito de Schreber, para, abre aspas, trazer à luz todos os tipos de dados pessoais sobre o velho Schreber.
O quanto direi sobre essas coisas em público vai depender dessas pesquisas, fecha aspas. Os resultados das indagações de Stigman não devem ter sido grande coisa, pois no caso clínico que publicou, Freud seguiu rente ao texto oferecido pelo seu analisando desconhecido. Em sua correspondência, porém, Freud arriscou a algumas especulações. Abre aspas. O que o senhor pensaria? Fecha aspas. Perguntou retoricamente a Ferenczi, tomando de empréstimo em zombaria a linguagem de Schreber. Abre aspas. Se o velho doutor Schreber tivesse realizado milagres como médico, mas, afora isso, seria um tirano doméstico que gritava com o filho e entendia-o tão pouco quanto o Deus inferior de nossos paranoicos? E acrescentou que acolheria de bom grado atribuições para suas interpretações de Schreber. Era uma boa hipótese, mas infelizmente, na falta de informações confiáveis, Freud não prosseguiu nessa direção. Nem sequer examinou os textos publicados do, abre aspas, velho doutor, fecha aspas, que lhe mostrariam tão reveladores quanto tinha sido populares em sua época. Freud não precisava pesquisar para saber que os folhetos do Dr. Schreber tinham transformado seu nome em chavão. Schreber, pai, adquirira fama nacional por pregar, abre aspas, a criação harmoniosa dos jovens, fecha aspas, e por ser, abre aspas, o fundador da ginástica terapêutica na Alemanha, fecha aspas. Durante alguns anos, ele dirigiu uma respeitável clínica ortopédica em Leipzig, mas era mais conhecido como enérgico defensor do que veio a ser chamado de Schrebergarten, pequenos terrenos reservados pela municipalidade para permitir que os cidadãos nostálgicos cultivassem pessoalmente uma horta, algumas árvores de frutas ou simplesmente um pouco de pacífico espaço verde. A dedução da formação da personalidade de Schreber Filho, a partir das riquezas psicológicas ocultas nos textos de seu pai, teria trazido uma poderosa confirmação à tese, há muito tempo sustentada por Freud, de que a mente aplica uma extraordinária engenhosidade para tecer representações mentais a partir de materiais coletados do mundo exterior. O contato com as monografias de Schreber pai teria permitido a Freud que acrescentasse algumas nuances à análise direta de seu curiosíssimo paranoico. Tal como foi, por qualquer que fosse as razões, Freud comentou-se em reconstruir os melancólicos esforços de Schreber em recuperar sua serenidade mental, estilhaçada como o trabalho de um bom filho, amando seu pai com um bom homossexual inaceitável. Com efeito, Freud atribuiu a recuperação parcial de Schreber justamente ao fato de que seu, abre aspas, complexo paterno, fecha aspas, tinha uma, abre aspas, colaboração essencialmente positiva, fecha aspas. O fato de Freud ter deixado de entender o caráter do Dr. Daniel Gottlob Moritz Schreber e de seguir o palpite de que podia ter sido um tirano doméstico era perfeitamente compreensível.
Schreber pai parecia um homem excelente. Abre aspas. Um tal pai certamente não era impróprio para ser transfigurado num Deus na terna recordação de seu filho. Fecha aspas. O que Freud não sabia é que esse genitor digno e admirável foi, mais ou menos indiretamente, responsável por algum dos mais agudos tormentos pelos quais seu filho teve que passar. Em suas memórias, o filho contou sobre uma terrível COPS, um termo em alemão, uma máquina que prendia sua cabeça. Embora fosse um elemento intrigante de seu sistema delirante, era uma versão distorcida de um endireitador mecânico da cabeça, que Moritz Schreber havia utilizado para melhorar a postura de seus filhos, inclusive de Daniel Pohl. Embora sejam escassos os detalhes precisos acerca da vida familiar dos Schrebers, não há dúvida de que Daniel Pohl Schreber construiu uma boa parte de seu mundo bizarro de torturas mecânicas a partir das máquinas a que fora submetido quando menino. É difícil avaliar as consequências dessa descoberta. O diagnóstico essencial de Freud mantém-se inquestionável, mas oculto por trás do amor que, julgava Freud, Schreber nutria por seu excelente pai, parece ter existido um reservatório de ressentimento mudo e ódio impotente que alimentaram seu sofrimento e sua raiva. Suas construções paranoicas eram caricaturas dessas queixas realistas. Uma investigação mais completa teria tornado Schreber ainda mais fascinante do que Freud o fez.